Olá pessoal, sou o professor Edson Neves. Vamos aí dando sequência ao estudo da nossa disciplina de linguagem técnica de programação 1, ok? Onde vamos abordar aí, onde nós vamos estudar e praticar a linguagem de programação Java, certo pessoal? Então, com relação aos nossos estudos, tá? Apenas revisando sobre a linguagem de programação Java, nós observamos aí ao longo das aulas que a linguagem de programação Java foi desenvolvida em 1995 pela empresa Sun Microsystems e em 2009 a empresa Oracle fez a compra da empresa Sun Microsystems e evidentemente o Java passou a ser uma das aplicações hoje administradas e oferecidas pela Oracle, certo? Então, pessoal, com o Java nós vimos aí em que o Java está presente nas nossas vidas de forma significativa, tá? De forma bastante expressiva no nosso cotidiano. O Java está aí nas aplicações bancárias, o Java está presente nos smartwatches, o Java está presente nos aplicativos de celulares, tá? Então, nós evidentemente estamos estudando essa linguagem, vamos estudar ela a partir de agora, para que nós venhamos ter capacidade de desenvolver, tá? Tanto desenvolver quanto aplicar modificações a códigos já construídos. Nós vamos também ter capacidade de fazer a mudança, de fazer o aperfeiçoamento, de dar manutenção também em aplicações desenvolvidas com essa linguagem, com a linguagem Java. Lembrando que nós vamos estudar o Java aí relacionado ao paradigma de orientação a objeto. Nós vamos estudar o Java orientado a objeto. Então, é algo extremamente importante, é uma coisa extremamente importante nós termos a compreensão de dois termos. Tá? O primeiro deles é o termo front-end. Como vocês podem acompanhar aí no texto, o desenvolvedor front-end é responsável por construir a interface, atuante na parte de aplicação que interage diretamente com o usuário. Com isso, é fundamental que o desenvolvedor se preocupe com a experiência do usuário, do internauta em si. Nessa parte de estudo, o profissional foca em HTML, CSS e JavaScript, dentre outras, tá? Lembrando que relacionado a essa questão do front-end, existe uma framework extremamente utilizada no mercado hoje, que é o Bootstrap. Então, se você tem a curiosidade, tem interesse de fazer o desenvolvimento front-end, tá? E o framework Bootstrap é uma aplicação que vai te auxiliar muito. Ela tem uma biblioteca muito rica, tá? Que vai te auxiliar na construção de interfaces. Tá? Então, nós estamos agora iniciando os nossos estudos com a linguagem Java. Então, nós vamos entrar nesse segundo contexto aqui inicialmente. Não significa que nós não venhamos atuar aí, talvez, na parte front-end. De início, nós com a linguagem Java, nós vamos trabalhar com o back-end, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Então, como o nome sugere, o desenvolvedor front-end trabalha na parte de trás da aplicação. É o responsável, em termos gerais, pela implementação da regra de negócio. Em uma aplicação web, o desenvolvedor, quando focado, não toca na parte visual da aplicação. Ou seja, a gente não faz nós não trabalhamos em si, de início agora, com a parte front-end. Por lidar com a regra de negócio, às vezes o programador de sistemas, como de aplicações comerciais e até científicas, pode ser chamado de desenvolvedor back-end. Quando falamos de back-end, em desenvolvimento web, nos deparamos com várias linguagens. Tá? Tem aí C Sharp, a PHP, o Java, o Python, dentre outras. Cada linguagem, né, cada uma possui vantagens, desvantagens e desvantagens em relação ao uso no desenvolvimento web, bem como no mercado de trabalho. Então, como nós vimos aí desde da primeira videoaula, o Java é uma linguagem em que possui uma das maiores comunidades de desenvolvedores no mundo. O que isso significa?
Isso contribui, evidentemente, para que a linguagem Java fosse bem documentada. Isso, evidentemente, contribuiu e contribui até hoje para fóruns, né? Para fóruns de discussões. Então, se você tiver uma dúvida, né, é claro que no decorrer do nosso curso, nós vamos aprender a linguagem Java, mas digamos que, que as nossas aulas acabem e você precise de determinado suporte, você tenha dúvida aí no desenvolvimento de alguma linha de código em si. Essa linguagem Java é uma linguagem que tem uma comunidade enorme de desenvolvedores. Então, tem pessoas mais experientes do que vocês que vão ter capacidade de dar suporte para vocês, tanto no mercado de trabalho como na internet de modo geral. Tá? Então, nós, de início, tá? Nós podemos frisar que nós agora vamos trabalhar com o back-end, ok? Vamos trabalhar com a implementação de regras de negócio. Vamos trabalhar com a parte de trás do que uma aplicação aí como uma, nós vamos trabalhar na parte de trás, por detrás das cortinas aí, de uma aplicação que poderia ser exibida por uma JVM, tá? Lembrando que JDK é o nosso ambiente de desenvolvimento e JVM, tá? JRE, vai fazer com que a JVM seja executada e, consequentemente, essas aplicações as quais nós estamos desenvolvendo e vamos desenvolver será executada pela JVM no computador do usuário, tá? Então, lembrando que para que nós venhamos começar o nosso trabalho, nós precisamos de ferramentas de desenvolvimento. Já disse, a JDK é o kit de desenvolvimento. E você, como desenvolvedor, a partir do momento que você instala o JDK na sua estação de trabalho, no seu computador, automaticamente a JRE também já é executada. Ou seja, você vai desenvolver sua aplicação e também terá a capacidade de fazer os testes. Porém, o usuário final, o internauta, ele precisa ter instalado em seu computador uma JRE. Então, ele precisa de uma versão do Java que vai evidentemente rodar uma máquina virtual. E essa aplicação que nós vamos desenvolver, nós vamos escrever o código-fonte dela, vai ser executada através de uma interface no computador do usuário. Quem vai fazer isso é a JVM, que vai ser executada a partir da JRE. Então, agora, tá, nós vamos começar a nossa parte prática, ok? Vamos desenvolver aí o nosso primeiro programa e partir aí, ok? Para o desenvolvimento em si das aplicações Java. Então, vamos dar uma pequena pausa, tá? Vamos dar uma pequena pausa para prosseguirmos com as nossas aulas.